Ainda falando sobre a morte aí dessa adolescente, gente, que por causa do uso desse vape perdeu parte do pulmão, teve o quadro inflamatório avançado no órgão. A gente vai entender agora como é que essa substância, esse cigarro eletrônico, age no corpo e por que ela é fatal. Trouxe a Cris aqui, Otaviano, para conversar com a gente. Gil, muito obrigado, Cris. É com você, querida. Vamos lá, Fred. A gente convidou uma especialista para falar para o assunto, em especial para informar você, pai, mãe responsável, e você, você, menino, menina, que anda aí se aventurando com essa história de cigarro eletrônico. A gente está aqui com a Flávia, que está aqui do meu lado, a doutora Flávia, pneumologista, e faz parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e é preocupante isso, né? A gente estava conversando agora há pouco, você vinha dizendo que esses cigarros, eles têm um potencial muito mais nocivo. Isso é consenso entre os médicos. Isso. O que acontece, Cris, é que a maioria dos vapes, eles usam a nicotina, o sal de nicotina, que é uma forma sintética. E eles são muito mais aditivos. Então, eles se vinculam de uma forma muito mais intensa nos receptores cerebrais e isso acaba levando a uma dependência muito mais rapidamente. E, além disso, eles também têm, junto deles, tem os aromatizantes, tem os sabores, tem os perfumes. Parece uma coisa muito legal. Parece super legal para a pessoa que é jovem, uma experiência diferente. E isso, quando está lá misturado naquele líquidozinho e quando isso é vaporizado, ele vira outras substâncias nesse processo de vaporização, substâncias que a gente não conhece muito bem quais são e o que elas fazem no corpo. Então, isso traz, sim, repercussões. É algo muito novo, mas a gente já tem trabalhos mostrando as repercussões disso em até um período curto, em doenças respiratórias, em inflamações no corpo, em doenças cardiovasculares, mantendo, inclusive, risco de infarto. E a um prazo maior, a gente imagina, sim, que isso é associado a câncer igual o cigarro normal é. Doutora Flávia, eu quero te convidar com essa meninada aí, a gente contou de 10 anos, os meninos de 10 anos usando cigarro eletrônico. Fred, olha a gravidade disso. A gente quer contar para vocês o seguinte, aquele cheirinho, aquele perfuminho que dá um gostinho bom na boca, que solta aí um cheirinho no ar e que é muito legal, porque é uma canetinha que é colorida, que é estilizada, isso... Por vezes, é uma pessoa que coloca ali qualquer coisa ali dentro. Você não está sabendo exatamente que tipo de substância química está sendo colocado nesse cheirinho aí que você está colocando nesse cigarro. E isso que é tão nocivo, porque se você não sabe nem o que você está colocando dentro de um órgão delicado, como o pulmão e como todo o sistema respiratório, não é porque você vai pegar uma doença e essa doença pode ficar mais grave. É porque essa substância pode rapidamente causar estragos graves no seu corpo em formação, falando de criança de 10 anos de idade. E essas substâncias, o que acontece? A maioria delas não foi feita para inalar. Imagina, aromatizante não foi feita para você vaporizar e tragar para o fundo do seu pulmão e de uma forma repetida. Então, essas substâncias não têm essa função. E é muito importante a gente falar isso para os adolescentes, para os adultos jovens e para os pais, que é importante a gente conversar sobre isso, entender se tem uma criança, um adolescente, um adulto jovem que usa, entender por que usa. Entender que a nicotina, ela traz, sim, uma dependência. E essa dependência, ela pode ser tratada. Então, procurar uma ajuda especializada quando é indicado, para a gente poder tentar tirar isso de circulação o máximo possível. É muito preocupante como a gente vê o comércio tão livre hoje em dia, como é que as crianças conseguem acesso a algo desse jeito. Cris, é uma coisa muito preocupante. Doutora Flávia, eu quero marcar aqui que houve uma nova decisão a respeito do vape, esse cigarro eletrônico, conhecido como vape, e mais uma vez, debruçando-se sobre o tema, decidiu-se que no Brasil isso é proibido. Não pode vender, não pode comercializar e o uso, ele não é de jeito nenhum recomendável. E aí eu quero tirar outra dúvida aqui com você, ou de repente tirar outro mito. Aquelas pessoas que, por exemplo, usam cigarro comum e acham que caminhar para o cigarro eletrônico num caminho de se livrar de um vício, como por exemplo o cigarro, isso também não é um caminho adequado e pode ser uma ideia errada em relação a um produto extremamente nocivo. Isso. O que acontece? A gente tem trabalhos, a gente tem estudos que avaliaram a possibilidade de fazer isso.
de usar o cigarro eletrônico como uma ponte para parar de fumar. E esses estudos não mostraram eficácia, ou seja, a gente não teve o resultado que a gente esperava. As pessoas que usaram o cigarro eletrônico nessa tentativa de parar de fumar não pararam de fumar de verdade. Elas trocaram um vício por outro vício. Então, isso não é recomendado de forma nenhuma. E para aquelas pessoas que usam o argumento aí dessa regulamentação, se isso é uma coisa só da lei, se não é, a gente tem em outros países mostrando que onde isso é mais livre, os malefícios são muito maiores. São muito maiores. A gente tem países que o uso de cigarros eletrônicos são permitidos e a gente tem danos gravíssimos à saúde. Hoje a gente tem países que já têm o seu uso regulamentar e que estão avaliando voltar atrás pelo impacto que isso tem na saúde pública. E esse impacto, ele pode ser aumentado em um número incontável de vezes se a gente regulamenta, se a gente permite o trânsito livre desse tipo de substância na nossa sociedade. Isso vai alcançar de forma ainda mais comum as crianças. Uma coisa que eu acho super importante, em 2019 a gente teve um trabalho com estudantes de ensino fundamental e médio do Brasil. 2019, antes da pandemia. E naquela época a gente já tinha 1 em cada 5 crianças que tinham contato com o vape. Imagina isso, 1 em cada 5. Significa que a cada 5 crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos que você conhece, um deles já tinha tido contato naquela época. Sobre isso, né, é importantíssimo a gente falar sobre isso com os pais, com as escolas, trabalhar sobre isso, né? Está aberto o diálogo. Obrigada, doutora Flávia, pela sua participação, pelas suas informações. Conversem em casa e você anda usando esse cigarro eletrônico, pare agora. Cara, a gente fala de crianças, né? Mas o que eu vejo de adultos também, dirigindo, soltando aquela fumaça louca, galera, cuida da vida de vocês, cuida da saúde de vocês aí. Liz, muito obrigado pelas informações, agradeço a ela também, isso aí é importantíssimo. Obrigado, viu, querida?